O método de cálculo de vigas de aço que a gente usa é o método da plastificação total da seção transversal e separado em categorias de seções transversais. Sempre que a categoria permite plastificação total, nós vamos adotar a plastificação total. E eu quero explicar isso de uma forma que fique mais claro esse conceito. Imagine uma viga qualquer, com uma seção qualquer aqui, com um formato qualquer, onde eu aplico um carregamento que produz um momento. Esse momento vai crescendo até atingir a primeira fibra, o primeiro ponto ali plastificar, chegar à tensão de escoamento. Então, nesse pontinho aqui aconteceu a tensão de escoamento. Vai acontecer nesse ponto, tendo em vista que a linha neutra está, nesse caso, mais afastada desse ponto. Então, eu tenho um diagrama de tensões linear aqui, e a tensão σxc2, que é a tensão máxima de compressão, atingiu o Fy. No diagrama tensão-deformação, esse ponto representa esse ponto aqui, o Fy, com a deformação εy. E toda a seção transversal vai estar dentro entre esse ponto e esse. Esse ponto representa esse ponto aqui, e esse ponto daqui representa o ponto mais tracionado, que no caso aqui, como a distância é menor, vai ser menor do que a resistência ao escoamento. Aqui eu represento uma vista longitudinal da viga, onde eu mostro o pontinho que começou a escoar. Se eu estivesse trabalhando com a teoria elástica das vigas, como vocês viram lá em resistência dos materiais, a gente teria esse ponto, essa condição aqui como uma condição limite, onde eu tenho um momento de escoamento, o momento do início do escoamento. Aparece o primeiro pontinho ali que plastificou, eu tenho então o MY. O MY é o W, que é o módulo elástico, vezes FY. Lembra, lá da resistência dos materiais, o módulo elástico é aquela relação entre o momento de inércia pela distância da linha neutra até o ponto que eu estou considerando. Portanto, eu tenho aqui esse valor de MY. No entanto, se for permitido, se a seção permitir, eu posso aumentar esse carregamento. O início da plastificação ali não significa colapso da estrutura. Então, eu posso ter um prosseguimento do carregamento da seguinte forma. A plastificação continua crescendo até que comece a plastificar aqui por tração também. Então, como aqui eu saí do trecho linear e entrei nesse trecho, saí do trecho elástico, entrei no trecho plástico, ou seja, é um trecho onde as tensões permanecem constantes, as deformações aumentam. Então, eu tenho aqui os dois diagramas. As deformações estão aumentando e as tensões estão permanecendo constantes. Eu tenho aqui um σxc3 que é igual ao σxc2, é o mesmo valor. Então, a tensão não está aumentando, o que está aumentando é só a deformação nesse ponto aqui. Então, no ponto vizinho, logo aqui abaixo, também as tensões atingiram o Fy e param de crescer, já que a curva tensão-deformação é essa daqui. As deformações continuam crescendo, as tensões param de crescer quando atinge Fy. Então, atingiu o patamar de escoamento. Aí, eu tenho essa distribuição de tensões aqui na vista longitudinal. Vai começar a plastificar, a plastificação começa a crescer, e aqui eu atingi o início da plastificação aqui lá na tração, que é nesse pontinho. Como esse diagrama aqui deixou de ser linear, para que haja um equilíbrio de forças, o que a gente tinha aqui no trecho elástico, que eu tinha o diagrama linear, então a gente tinha, para equilibrar uma resultante de compressão aqui com a resultante de tração aqui, eu teria a linha neutra na posição do centro de gravidade da seção transversal. Quando começa a plastificar, tendo em vista que esse diagrama muda, a resultante das forças
vai precisar de se mover, no caso aqui, para cima aqui. Logo, eu vou precisar desculpa, a resistência das forças vai mover aqui para baixo nessa área aqui. Portanto, a linha neutra, para que isso aqui continue em equilíbrio, eu tenho uma resultante de compressão e uma resultante de tração de mesmo valor, eu tenho que abaixar essa linha neutra para que essa área aqui multiplicado, a resultante aqui multiplicado por essa área seja igual à resultante de baixo multiplicada por essa área. Então a linha neutra começa a descer e aí eu tenho o prosseguimento aqui da plastificação. E aí, se continua plastificando mais, se continua aumentando o carregamento, a plastificação vai atingir toda a seção transversal e cada ponto da seção transversal vai atingir Fy. E para que isso aconteça, a linha neutra vai abaixar mais ainda para que fique equilibrado aqui, de forma que esse eixo aqui de deformação nula passa a ser o que a gente chama de linha neutra plástica, que é diferente da posição da linha neutra elástica, para que isso aqui esteja em equilíbrio. E as deformações tendem aqui a infinito, né? E a tensão é toda de plastificação. Então, quando atingiu essa situação, é que nós consideramos que a seção transversal atingiu o estado limite último. Então, para as vigas, nós vamos considerar que o estado limite último é a plastificação total da seção transversal. Então, aqui nós tínhamos o início da plastificação, nós tínhamos um MY, que é um W vezes FY. No final da plastificação, a gente vai ter um momento de plastificação. Esse valor aqui vai representar um momento de plastificação, que é também relacionado ao Fy por um módulo que a gente vai chamar de módulo plástico e não um módulo elástico. O módulo elástico é o W, a gente vai chamar o Z de módulo plástico. Resumindo aqui, a gente tem o início do escoamento logo aqui, a propagação do escoamento até atingir toda a seção transversal, e aí quando atinge toda a seção transversal, essa seção passa a trabalhar como sendo uma rótula plástica, e aí a seção, o elemento perde o equilíbrio e acontece o colapso. Vendo isso aí numa curva momento de flexão, nós temos ali o início do momento fletor, eu tenho essas tensões lineares. Quando atinge o MY, eu tenho também ainda linear, mas atingindo os valores limites de proporcionalidade, e depois ele começa a crescer com esse formato de distribuição de tensões dessa forma, até atingir o colapso aqui, quando eu tenho toda a seção transversal plastificada. E aí a rotação da seção vai estar aumentando continuamente. Como já foi dito, o momento de plastificação, que é o que a gente vai adotar como sendo o limite superior que uma viga pode suportar, é dado por Z vezes Fy, está dado lá no anexo G. O momento de resistência plástico, assim como o momento de resistência elástico, é uma propriedade geométrica da seção transversal, que depois eu vou apresentar como calcular. E, portanto, a gente tem que o momento é essa propriedade geométrica multiplicado por essa propriedade mecânica do material.